Irmãos, nós teremos agora a saída das crianças. Quero convidar os pequeninos para virem à frente, nós vamos orar pela vida deles. Vamos orar pela vida das nossas crianças, também já pela mensagem bíblica. Vamos orar ao Senhor Deus. Ó Deus Todo-Poderoso, nós agradecemos ao Senhor por esse dia, em especial pela oportunidade que temos de cultuar ao Senhor. Agora abençoe as nossas crianças, os nossos pequeninos, que eles aprendam a Tua palavra e que eles busquem, ó Deus, a Tua presença. Que o Senhor use, ó Pai, Tua serva, que vai ensiná-los e que eles possam aprender a amar, servir e bem dizer ao Senhor em todo o tempo. É no nome de Jesus que nós oramos, rogando também a iluminação do Espírito Santo sobre nossa vida, sobre o texto que falaremos nesta noite. Amém, Senhor. Os irmãos, convido a todos a abrirem as suas Bíblias no Evangelho de Mateus. Evangelho de Mateus, capítulo de número 6. Hoje nós vamos para o capítulo 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do versículo 25. Mateus 6, a partir do 25, ou melhor, do 25 ao 34, nos diz o seguinte: Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que alimento e o corpo mais do que as vestes? Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntam em celeiro. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura, não valeis vós muito mais do que as aves? Qual de vós, por ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? E por que andais ansiosos quanto ao vestuário? Considerai como crescem os lírios do campo. Eles não trabalham, nem fiam. Eu, contudo, vos afirmo que nem Salomão, em toda a sua glória, se vestiu como qualquer deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto mais a vós outros, homens de pequena fé. Porquanto, não vos inquieteis dizendo: que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que se preocupam com estas coisas. Pois o vosso Pai Celeste sabe que necessitais de todas elas. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, ou melhor, o seu reino e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão acrescentadas. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã, pois o amanhã trará os seus cuidados. Basta ao dia o seu próprio mal. Queridos, ansiedade é algo que está presente no nosso mundo, no nosso meio, em todas as partes deste planeta. Há pessoas que ficam ansiosas, preocupadas, pessoas que ficam angustiadas, desesperadas, por conta das condições da vida, das circunstâncias da vida. E nós temos que lutar contra a nossa ansiedade. Mas ela é real, ela existe, ela está presente. Imagine a ansiedade
do povo japonês ou sul-coreano quando a Coreia do Norte lança um foguete perto do mar ou do território deles. Quando eles ouvem aquelas sirenes, imagine a ansiedade. Imagine a ansiedade das famílias russas quando os reservistas foram convocados para lutarem na guerra da Ucrânia, onde milhares de vidas já se perderam. Imagine aqueles que ficaram preocupados e ansiosos enquanto não viam nenhuma perspectiva da passagem da pandemia e de como seria o futuro depois da pandemia. Hoje, eu imagino que muitos de nós, ou que todos nós, estamos ansiosos, preocupados, não sabemos o que será do amanhã, não sabemos o que acontecerá, mas estamos na expectativa do novo líder da nação, expectativa de novos governantes no nosso estado. A ansiedade toma um pouco do nosso coração. Mas não é só isso que nos traz ansiedade. Nós ficamos ansiosos por muitas outras coisas. Ansiosos quando os filhos saem e não chegam em casa, já é tarde da noite e eles não chegam. Ficamos ansiosos com o resultado de uma prova, de um exame que prestamos. Ficamos ansiosos com o resultado de um exame médico, com o resultado, de um diagnóstico da saúde. Ficamos ansiosos quando estamos esperando uma resposta de emprego, quando estamos esperando uma promoção. Ficamos ansiosos quando o cliente que deveria confirmar a compra não confirma. Ficamos ansiosos quando os nossos recursos são poucos ou escassos. Ficamos ansiosos. E a ansiedade muitas vezes nos leva à falta de sono, perda de apetite, a inquietação, angústia, agitação, irritação. Às vezes nos leva ao choro, às lágrimas, ao medo, à preocupação, e alguns até sofrem com um ataque de pânico. Como lidar com esses momentos difíceis na vida? Problemas em diversas áreas, problemas conjugais, pressão no trabalho, pressão na escola, nos estudos, pressão dos pais, dos amigos, pressão da namorada, do namorado, preocupação com os pais, com os filhos. Não é fácil, muitas vezes nos vemos sob forte pressão, muitas vezes temos aquela sensação de que estamos carregando o mundo, de que estamos com um enorme peso sobre nossos ombros. Mas nós precisamos aprender a lidar com essas situações. Precisamos aprender a lidar com a pressão, com o estresse. Embora não seja fácil. Quantas vezes nos pegamos tristes, abatidos, deprimidos, assustados, precisando tratar o nosso coração. E como lidar com esses sentimentos? Como lidar com essas situações que, por vezes, chegam à nossa vida, à nossa casa, ou à vida de pessoas que amamos, que estão ao nosso redor? A Bíblia nos ensina a lidar com isso. A Bíblia nos ensina a buscar ajuda lá do alto. O que Jesus vai nos ensinar aqui nesta noite é que nós podemos contar com o auxílio dele, com a ajuda dele, com a presença dele, com o cuidado dele. Jesus nos ensina que podemos buscar a presença de Deus, porque Deus cuida de nós. Deus cuida de nós.
Deus cuida de você. E isso é o que basta para consolar o nosso coração. Nós acabamos de cantar aqui a última música. Para todos aqueles que estão ansiosos, angustiados, preocupados, temerosos, Jesus, eu só tenho a Ti. A nossa esperança, a nossa vida depende dEle, está nele. Não está em nossas mãos ou em nossa força, porque somos fracos e limitados. Também não está nas mãos de nenhum outro homem, porque todos são falhos. Mas a nossa esperança, a nossa confiança está em Deus, em saber que Ele é quem cuidará de nós. Não importa a dificuldade que enfrentamos, as lutas que venhamos a passar, não importa as tribulações que chegarão até nós, confiamos em Deus. Nossa alma precisa sossegar em Deus. Afinal, nós também cantamos aqui, ouvindo as palavras do Senhor: vem já, a alma cansada, vem já. Então, você que está cansado de tanta angústia, de tanta preocupação, de tantos temores, você que está cansado de tantas lutas na sua vida, no seu interior, você que está cansado de carregar todas as coisas, todos os problemas, todas as dificuldades, Jesus diz: venha a mim. E por que Ele pode dizer isso? Porque Ele cuida de nós. Deus cuida de nós. Mas nós nos preocupamos. E com o que nos preocupamos? Nossa vida muitas vezes, meus irmãos, é tomada de uma excessiva preocupação. E é justamente por isso que no versículo 25 o Senhor Jesus diz: não andeis ansiosos. Não deixe que essas preocupações tomem conta do seu coração. Não deixe que essas preocupações venham tirar, venham usurpar a alegria do seu coração. Preocupações que muitas vezes nos impõem o sofrimento psicológico, físico, emocional. A palavra ansiedade, em muitos idiomas, inclusive no inglês também, muitas vezes pode ser traduzida com a ideia de sufocar, estrangular. E é isso que a ansiedade causa em nós. Parece que ela vai nos sufocando, estrangulando, apertando o nosso coração, a nossa mente, nos deixando em grande agonia. Nos preocupamos com a falta dos recursos, com a necessidade dos recursos, nos preocupamos com o trabalho que precisa ser realizado, finalizado, vemos muitas vezes que o tempo não está a nosso favor, nos preocupamos com a vida, nos preocupamos com a saúde, nos preocupamos com os familiares, nos preocupamos com o futuro, com o que vai acontecer nos próximos dias, meses e anos. E o que Jesus diz sobre isso? O que Jesus fala sobre as nossas preocupações? O que Jesus diz sobre essas preocupações que nos levam à ansiedade, que nos sufocam, que trazem agonia? Jesus diz: parem de se preocupar. Não comecem a se inquietar. Não sejam ansiosos pelas coisas temporais desse mundo. Não se preocupem com as coisas temporais,
como alimento, veste, abrigo e tesouros. E Jesus estava falando isso não num tempo fácil, mas num tempo difícil. A Palestina tinha muitas pessoas necessitadas, não tinha recursos suficientes. Por vezes, quando a montanha não era coberta de neve, faltava água, porque a neve que cobria as montanhas logo derretia, inundava a cidade e supria as fontes ou os reservatórios de água. Mas algumas vezes a escassez de água acontecia. Em alguns momentos, algumas vezes na história, pragas de gafanhotos iam sobre as plantações, devorando. Faltava comida, a fome chegava e as preocupações vinham sobre a vida das pessoas. A falta de recursos, a falta de dinheiro, levava muitos a não terem condições de comprarem vestes novas, roupas novas. Mas Jesus vem trazer uma palavra para essas pessoas. Jesus vem dizer para elas não se preocuparem, mas para elas aprenderem a confiar em Deus. Muitas vezes a nossa ansiedade, a nossa preocupação, ela passa a ser excessiva com as coisas temporais deste mundo. E às vezes nem é com aquilo que temos necessidade. Tem gente que fica ansioso, não por uma coisa que necessita, mas por uma coisa que quer ter, que quer possuir, que quer mostrar. E é justamente essa fala de Jesus. Se você se deixar ficar ansioso com coisas desnecessárias que você não precisa, você vai criar uma angústia ou um mal sobre a sua vida desnecessário. A vida não se baseia apenas nas coisas que possuímos. A vida se baseia em algo que vai além, é transcendente. Jesus nos ensinou que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Jesus nos ensinou que a nossa vida não depende só das coisas físicas e do alimento físico, mas depende também do cuidado de Deus, da providência de Deus, do alimento que vem do alto. E nós precisamos disso. Jesus então nos diz aqui nesse texto que nós não devemos nos preocupar. Sabe por quê? Sabe por que nós não devemos nos preocupar? Porque Deus sempre alimenta as suas criaturas. Quem já viu algum pardal, algum sabiá, algum bem-te-vi com a asa na cabeça, preocupado com o que ele vai comer amanhã? Será que temos minhocas suficientes? Será que temos sementes suficientes? Você já viu? Algum beija-flor já pousou na sua casa dizendo: olha, tem um pouquinho de comida aqui para mim? Não, nunca vimos isso. E por quê? Porque as aves dos céus sabem quem cuida delas, quem as alimenta. Quem? O Senhor Deus. E a fala de Jesus aqui no texto é: vocês valem muito mais do que as aves. Lá em Mateus 10, capítulo 10, versículos 29 a 31, o Senhor Jesus nos diz: não se vendem 2 pardais por um as? Contudo, nenhuma dessas aves cairá sem o consentimento do Senhor. E ele ainda diz: vocês valem mais do que muitos pardais. Se Deus cuida
de um pequeno pardal, que valia uma moeda tão simples naquela época, um as. Você comprava um pardal, uma moeda de um valor insignificante. Se Deus cuida dessa pequena avezinha, Ele também cuida daqueles que foram criados à sua imagem e semelhança. Ele também cuida daqueles que foram criados à imagem de Deus. E você foi criado à imagem dele. Ele se preocupa com a sua vida, se preocupa com as suas necessidades, se preocupa com você. Saiba que o mundo pode te abandonar, saiba que as pessoas podem te desprezar, mas o Senhor, o teu Criador e o teu Pai Celeste vai cuidar de você, assim como Ele cuida das aves dos céus. Mas Deus nos sustenta, Ele provê, Ele sabe das nossas necessidades, Ele sabe do que nós precisamos. Então Ele provê o necessário, o sustento para a nossa vida. E a pergunta que Jesus faz depois nos dá a entender o que a ansiedade é capaz de realizar. Quem, por mais ansioso que esteja, pode acrescentar um côvado ao curso da sua vida? Quem, ansioso, pode realizar alguma coisa, pode fazer alguma coisa? Pelo contrário, o que a ansiedade tem feito com as pessoas? Muitas vezes, feito com que elas parem de trabalhar, que elas parem de realizar, que elas parem de produzir. A ansiedade não nos deixa nos concentrar, não nos deixa agir corretamente, fazer as coisas como deveríamos fazer. Então Jesus pergunta: o que a ansiedade vai produzir na sua vida? Ela produz alguma coisa de bom, alguma coisa de útil? Não produz. Então, por mais ansioso que você esteja, não vai mudar. As coisas não vão mudar por causa da sua ansiedade, por causa da sua angústia, por causa das suas preocupações. As coisas não vão mudar por causa disso. A nossa ansiedade não nos ajuda em nada. É por isso que nós precisamos confiar em Deus. E Jesus mais uma vez nos leva a olhar para a providência de Deus, o sustento de Deus, o poder de Deus. Ele diz: olhem os lírios do campo. Olha como Deus adorna a campina, repleta de lírios belíssimos. Quem os colocou lá? Quem regou? Quem adornou? Quem coloriu cada um deles? O próprio Deus cuidou. O próprio Deus preparou. O próprio Deus os fez. E o próprio Deus os sustenta. Nem Salomão, com toda a sua glória, com toda a sua sabedoria, com todas as suas vestes maravilhosas, se vestiu como os lírios do campo. E quem cuidou dos lírios? O Senhor. E quem cuida de você? O Senhor. Quem vai cuidar de você amanhã? E depois de amanhã? E daqui a 10 anos? O Senhor. O Senhor é quem cuida de nós. Jesus nos traz esse ensinamento porque a ansiedade é a típica fé. O Senhor Jesus nos chama, Ele diz, homens de pequena fé. Versículo 30. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é lançada no forno, quanto a mais a vós outros, homens de pequena fé. A ansiedade é a típica fé. Ou você confia em Deus, ou você não confia em Deus. Não dá para confiar em Deus e viver ansioso.
Não dá para confiar na providência de Deus, no cuidado de Deus, na direção de Deus, na orientação de Deus, no poder de Deus e viver ansioso. Por isso que ele disse: homens de pequena fé. Nós oramos a Deus, nós dizemos: Deus é soberano, Deus tem todo o poder. Mas quando a coisa aperta, quando fica difícil, quando o medo chega, quando a insegurança bate, nós ficamos ansiosos. Mas nós não cremos no Deus Todo-Poderoso, não cremos no Criador dos céus e da terra, não cremos no Deus que conduz a história, não cremos no Deus que está na direção de todas as coisas, que governa e rege todas as coisas. Então, não dá para trabalhar fé e ansiedade juntos. A fé precisa superar essa ansiedade, superar esse medo, superar essa insegurança. A fé precisa trazer para você a paz de saber que Deus está olhando para você, Deus está olhando para a sua família, Deus está olhando para o... Deus está olhando para o seu trabalho, para a sua vida, para as suas necessidades. Deus está vendo cada uma dessas coisas. A ansiedade é contrária às Escrituras. Há diversos textos nos chamando a atenção para não nos deixarmos levar pela ansiedade. A palavra de Deus não nos ensina a sermos ansiosos. A palavra de Deus não nos ensina a sermos tomados pelo medo, a sermos levados pela angústia da vida. Não, a palavra de Deus nos ensina a confiar em Deus, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê, o Deus que é o Deus do impossível. As Escrituras nos ensinam a confiar em Deus. A ansiedade, ela não pode trazer nenhuma mudança ao nosso futuro. Veja aí o que o Senhor diz. Portanto, não vos inquieteis com o dia de amanhã. A ansiedade não pode mudar o nosso futuro. Você fica angustiado, inquieto, por causa do amanhã, por causa do que vai acontecer. Mas você precisa lembrar que, primeiro, o amanhã não pertence a você, pertence a Deus. E segundo, se Deus te permitir viver o amanhã, Ele trará os seus cuidados. Ele trará os seus cuidados. Por isso não adianta você ficar se preocupando com o dia de amanhã. Mude o foco. E como nós mudamos o foco? Como nós mudamos o foco para não deixar que o nosso coração seja tomado pela ansiedade, seja corroído, seja dominado pelo medo, para não permitir que o nosso coração continue sendo sufocado, estrangulado pelas inquietações da vida? Como nós mudamos o foco? Deixando de nos preocuparmos somente com as coisas deste mundo, deixando de olhar somente para as circunstâncias, deixando de ter a nossa esperança apenas no que é material e colocando a nossa esperança no reino de Deus. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus. É isso que nós devemos buscar.
Buscar, pois, em primeiro lugar, a presença de Deus em nossa vida. Buscar, em primeiro lugar, ter comunhão com Deus. Colocar as coisas lá do alto em nosso coração. As coisas lá do alto que trazem esperança, que trazem alegria, paz, vida. As coisas lá do alto que nos confortam, que nos consolam. Devemos buscar o reino de Deus em primeiro lugar. Enquanto você continuar colocando a sua esperança, a sua expectativa nas circunstâncias, nas pessoas, na matéria, nas coisas deste mundo, continuará sofrendo ansiedade. Sabe por quê? Porque nada neste mundo é capaz de trazer verdadeira paz ao seu coração, de suprir as verdadeiras necessidades da sua vida, de trazer o conforto que você precisa, mas Deus pode. Deus é quem pode cuidar do seu coração, cuidar da sua mente, cuidar da sua alma. Deus é quem pode enxugar as suas lágrimas. Deus é quem pode te sustentar com a mão dele. Deus é quem pode te dar forças, paciência, para continuar suportando, aguentando e indo adiante. Portanto, não deixe a inquietação tomar conta de você. Não deixe a ansiedade, o medo, mas confie em Deus. Ele é quem vai cuidar do coração da mãe e do pai aflito quando seus filhos estão longe de casa. Ele é quem cuida daqueles que estão preocupados com os recursos para o amanhã, e Ele traz a sua providência. Ele é quem traz força, ânimo para aqueles que estão abatidos, daqueles que estão sem vigor. Ele traz. Portanto, confie em Deus. Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Eu não sei quais serão as notícias que o amanhã nos trará, mas eu sei que em Jesus nós podemos confiar, e eu sei que Deus cuida e cuidará de nós, e nós podemos descansar nisso. Que Deus nos abençoe. Vamos entoar o hino de número 165.